Sinfonia Alternativa. As entrevistas sem alternativa. Sinfonia Alternativa. Ora, muito boa noite, estamos de regresso. Eu sou Nuno Ferreira, bem-vindos à Sinfonia Alternativa, a terceira emissão. Hoje temos como convidado Nuno Flores, ele que é violinista,
que já esteve associada a vários projetos, como a Quinta do Bill, também os Corvos. Olá, Nuno, boa noite. Boa noite. Bem-vindo, obrigado por estares aqui hoje. A minha primeira pergunta vai neste sentido. Já tens uma longa carreira, apesar de seres um jovem como eu. Diz-me um bocadinho como é que começou tudo, antes de chegares à tua, propriamente aos Quinta do Bill. Isso é quase aquela pergunta: qual foi o teu percurso musical? A pessoa ficava aqui a noite toda a falar. É a pergunta desde os 5 anos. Pronto, eu comecei a estudar violino mais ou menos com 5, 6 anos de idade. O pai era músico da orquestra da Gulbenkian e perguntou-me que instrumento é que eu queria tocar. Isto, no fundo, já vem isto chama-se o negócio de família. O meu avô era músico da Orquestra Sinfónica do Porto. Temos raízes no Norte. Portanto, o meu avô era músico da Orquestra Sinfónica do Porto e o meu pai e o meu tio, para fugir à guerra, naquela altura, para fugirem à guerra do ultramar, foram tocar na banda penso que foi a banda da Força Aérea. O pai tocava clarinete, o meu tio tocava trompa. Isto já ia ir muito atrás, né? Na guerra do ultramar, já havia uma pergunta do percurso musical. Pronto, acho que foi por aí. O meu pai, entretanto, foi estudar para Viena da Áustria, estudar contrabaixo de cordas, tirou o curso superior de contrabaixo de cordas. Na altura ele estudou no conservatório também, mas na altura não havia o curso superior de contrabaixo de cordas, não havia cá em Portugal. É relativamente recente esse curso. E em Viena da Áustria estudou com o Ludwig Strasser, fez o superior, teve lá uns 7 anos. Portanto, quando voltou, casou. Pronto, eu nasci e quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos, isto é um bocado assim, não é? No fundo, um pai músico pergunta: olha, queres tocar algum instrumento? Eu via o meu pai a estudar. Todos os domingos de manhã acordava o meu pai no meu quarto, eu queria dormir, ele ali a tocar, né? E a ensaiar, né? Ensaiar música clássica. Aquilo vai ficando, né? Vai ficando no sangue. E o pequenino, pronto, achava piada. O meu pai tocava, também queria tocar, né? Quando ele me perguntou qual era o instrumento, a minha irmã escolheu o piano e eu escolhi o violino, talvez por ser pequenino. Não sei bem porque é que escolhi violino, podia ter escolhido piano ou clarinete, sei lá, ou qualquer outra coisa, mas escolhi o violino. Não sei bem porquê, sinceramente. Mas nunca tiveste aquela pancada: ok, não, quero guitarra, baixo, quero tocar numa banda de rock, como qualquer miúdo normal? Sim. Mas mais tarde. Esse modelo da música clássica, que é uma forte referência para ti, que é o teu pai, certamente. Eu era pequenino e não tinha noção, não é? Eu só com 5, 6 anos de idade não tenho noção, basicamente, ainda. Mais tarde quis tocar bateria, dar uns toques na guitarra. Inclusive no conservatório, obrigatoriamente temos que ter 2 anos de práticas de teclado. Estudei piano, mas é engraçado que eu estudava violino e sempre toquei violino, mas já participei com bandas de metal. Inclusive gravei com os Municipal. Sim, eu ia chegar aí. Já que estás nesse ponto, vamos embora. E por aí fora, pá, também podemos. Também isto fica um bocado seca se for só conversa. Uma vez em Salvador da Bahia, o Carlinhos Brown, no Carnaval de há 2 anos, convidou os Sepultura para fazer o Carnaval. Isto foi uma experiência única. Eu estava a tocar com ele e conhecer pessoalmente os Sepultura e estar a tocar ao lado deles, porque o Carlinhos Brown é assim todo inovador. Mas o Sepultura já nesta nova fase foi há quanto tempo? Foi há 2 anos. Há 2 anos, ok. Foi há 2 anos. O americano na voz. Sim, apanhaste aí. Já não estão os irmãos. Sim, já não estão os irmãos Cavaleira, mas está lá o Andreas, que ser o guitarrista. Sim, o guitarrista, exatamente. Imaginou que a Sepultura a fazer um trio elétrico. Uau. Num carnaval, mas a tocar a Sepultura mesmo a sério, a partir tudo. Era a Sepultura, tocavam 2 temas, depois entrava o Zangra, que é outro grupo de metal brasileiro,
E depois entrava o Sepultura outra vez a partir tudo, depois o Zengra a partir tudo, depois o Carlinhos Brown ia lá para o meio deles a partir tudo também. Pá, imagina o que é ver um carnaval só com o pessoal vestido de camiseta preta, que eles lá chamam camiseta preta, a malta do rock. Eles não dizem metal, dizem pessoal do rock, okay. Rock. E dizem assim, camiseta preta, ele é camiseta preta, ou camiseta negra. Portanto, tu estiveste no Brasil em digressão com o Carlinhos Brown, certo? Tiveste uma experiência... Sim, várias vezes. Como é que... Bem, vamos voltar atrás, já lá vamos. Portanto, há uma entrada tua no conservatório, certo? E após teres saído do conservatório, eu lembro que há uns tempos atrás tocámos juntos, com o meu projeto Nota 100, tocámos no Tóquio, e lembro-me de teres dito qualquer coisa que, antes de entrares no Quinta do Bill, tinhas respondido a um anúncio qualquer. Pode-nos contar essa história? Como é que tu chegas à Quinta do Bill após teres saído do conservatório, não é? Bem, por acaso, eu antes de entrar no conservatório já tinha estado em outras escolas. Estive na Fundação dos Amigos das Crianças, que é uma escola de música também boa e conceituada. Estive na Academia de Amadores de Música, que é outra excelente escola, ali ao lado da Cervejaria Trindade, em que o meu pai era professor lá. Depois passei para a Academia de Música de Santa Cecília, onde tinha ensino integrado, que era um colégio onde tinha a escola normal e o ensino da música, e tínhamos prática de orquestra também, e coro, era bastante completo. E só depois, aos 16 anos, é que entrei para o conservatório, ou seja, depois com um background já grande no meio disto tudo, aulas particulares, não é? Além das aulas que tinha de formação musical e de violino também tanto na Fundação dos Amigos das Crianças como na Academia de Amadores de Música, etc., tinha aulas particulares. Quando entro para o conservatório, entrei para o 4º ano, ou seja, se calhar já tinha 10 anos de violino, mas fiz prova e colocaram-me no 4º ano. O que foi bom, porque assim fiz o curso devagarinho, fui fazendo, porque se uma pessoa entrar para o conservatório no 1º ano e acabar no 8º, porque hoje em dia o conservatório, o curso geral são 8 anos. E se fazes 8 anos, ao fim desses 8 anos não tocas nada. Basicamente é isto. Em 8 anos não consegues tocar nada de jeito. Ou então o que tocas, não tocas de uma forma correta. Porque isto demora bastante mais tempo até ficar bem sólido, bastante mais solidificado. Porque eu não toco muito no violino, mas o pouco que eu toco tento tocar afinado, que isso é que é importante. Não vale a pena estar a tocar grandes virtuosismos e aquilo tudo desafinado, não é? Muita velocidade, muito virtuosismo, muito show-off, e no entanto as coisas básicas, fazer uma escala afinada. E posso exemplificar um bocadinho? Sim, força. É um momento fantástico de rádio. Uma escala desafinada é mais ou menos assim. Isto é desafinado, é para as pessoas lá em casa ouvirem como é que se faz uma escala desafinada. Ok, esta foi a versão desafinada. Esta foi a parte desafinada. Para uma versão afinada tem que se fazer com as cordas duplas. Assim é afinado. Ok. Onde se fazem cordas duplas ou cordas dobradas, como nós chamamos, não é? Onde temos a certeza que está afinado. Por exemplo, aqui estamos a ouvir 2 sons: Lá com Ré, Si com Ré, que dá uma terceira, que temos a certeza absoluta que está afinadinho. Ao pôr o Dó, já damos aqui um Mi, Dó com Mi. O Ré, ouvimos o Lá. Sem dúvida, é fantástico. Olha, ainda bem que trouxeste o violino, sempre torna a conversa mais rica. Nós começámos esta nossa conversa com o tema dos Guns N' Roses, uma versão feita por ti.
do Sweet Child O' Mine. Portanto, é um tema que irá sair no teu novo álbum, certo? Sim. Tenho um álbum. Este disco de homenagem, eu não gosto de falar em tributo, de homenagem, e também não gosto de falar covers, gosto de dizer versões. Versões, eu também gosto mais, por acaso. É uma homenagem aos Guns. Eles vieram cá a Portugal há pouco tempo. Eu mandei um e-mail ao Álvaro Covões e ele acedeu e enviou-me um convite para ir assistir ao concerto. Inclusive conseguimos falar com o publisher também para pedir as autorizações. Normalmente tem que ser assim. Já quando foi com os Muse tive que fazer a mesma coisa. Nos Muse, com o concerto dos Muse, infiltramos-nos lá no Rock in Rio. Entramos como se fôssemos... Foi para os camarins. Entramos nos camarins dos chutes, um quarteto. Levámos os instrumentos sem ninguém ver. No fundo parecia que eram as nossas malas, que estávamos, pronto, tínhamos vindo um ensaio, e quando ninguém estava a ver, sacámos dos violinos e começámos a tocar sem pedir autorização a ninguém lá no camarim. Pá, eles ouviram. Eu não tinha contado esta história. Não. Pá, isto é inédito. Normalmente tem que ser assim, pá. Nós já tínhamos enviado montes de e-mails e, pá, não respondiam. Inclusive, quando eu estava nos Corvos, nós gravámos um disco de homenagem aos músicos que tinham morrido com 27 anos, que na altura decidimos fazer The Doors, Jimi Hendrix. Ok, tiveste Kurt Cobain, Janis Joplin, Hendrix, uma série deles. Ou seja, dos outros conseguimos as autorizações, mas do Jimi Hendrix nunca chegaram. E nós estávamos convictos que íamos conseguir a autorização da família do Jimi Hendrix, mas essa autorização nunca chegou. E, inclusive, por parte da nossa agência e dos nossos publishers aqui em Portugal, tentámos tudo por tudo para que nos dessem a autorização. Inclusive, enviámos as gravações, porque gravámos e gastámos imenso. Gravámos no Chá, que na altura já custava 50 euros a hora. Sim. E, ou seja, pagámos um engenheiro de som, que era o Topinheiro da Silva. Perdemos imensas horas a gravar e, no fundo, essas músicas nunca saíram porque nunca chegaram às autorizações. Neste caso, quando as autorizações não chegam, temos que arranjar aqui uns subterfúgios à portuguesa, né? Mas esta situação foi caricata, porque tocámos, eles ouviram. Foi um bocado à revelia isto. Eu gosto de fazer essas coisas assim, um bocado de l'enfant terrible, assim, tipo rebelde, para ver o que é que acontece. E foi giro, porque eles apareceram e dizer: o que é que vocês estão aqui a fazer? Quem são vocês? Apareceram os três, assim, de repente? Não, vieram só dois. Ok. O Matt, o Bellamy, o cantor. o guitarrista. O guitarrista e vocalista. E cantor, exatamente. Ele para já é excepcional. Ele tem uma habilidade a tocar e a cantar. Ele consegue fazer os falsetes. Sim, é super criativo. Sim. Criativo. Consegue fazer os solos ao mesmo tempo que faz falsetes. Não é fácil. Ele também deve ensaiar bastante para conseguir fazer aquilo. Mas eles são excepcionais, todos eles. E nós explicámos a situação. Olha, nós somos vossos fãs, gostamos imenso do vosso trabalho e gostaríamos já mandámos várias e-mails, nunca obtivemos resposta. Portanto, apareceu o manager e disse que não podíamos estar ali. Eles têm que se concentrar. Vocês também não podem estar a fazer isto aqui. E eles tentaram ainda compor, dizer não, coisa e tal. Mas entretanto o manager acabou mesmo ali com a brincadeira. Não tivemos hipótese para mais. Se fosse se calhar no Brasil ou se eles fossem portugueses, se calhar tinha havido uma maior proximidade. No Brasil teria havido certeza, porque os brasileiros nesse aspecto gostam muito da canja, que os músicos façam canja uns com os outros, dê uma palhinha com a gente. Se calhar até nos tinham convidado logo para ir para cima do palco. Neste caso, o manager, muito cara fechada, chegou lá, acabou logo com a brincadeira, mas deu-nos o e-mail certo para onde deveríamos escrever e enviar as músicas que eles queriam ouvir. Eles, por acaso, nesse sentido, eles são extremamente rigorosos. Inclusive, contaram-me que têm uma empresa só para retirar tudo o que é gravações, tipo de telemóveis, que fazem deles. Porque senão o YouTube estava completamente inundado de gravações amadoras, né, de telemóveis do concerto, que depois introduzem no YouTube.
Exato. Eles têm uma empresa só para retirar essas gravações que vão à revelia, não é? Pois. E neste caso, para mim, foi uma grande vitória ter conseguido as autorizações para poder gravar Muse. O disco já está à venda há 3 anos. Inclusive, temos feito bastantes concertos temáticos alusivos aos Muse. Uhum. Nesta situação que eu estava a contar do Jimi Hendrix, até hoje nunca chegaram as autorizações. É engraçado, a família não autorizou. Neste caso, a irmã do Jimi Hendrix, e nas cartas dizia sempre que tinha havido muita pirataria e que não estavam abertos sequer para... Pois. E tiveram que retirar muitos discos pirata do Jimi Hendrix de circulação. Inclusive, eles fizeram uma associação eles juntaram uma associação com advogados, uma associação bastante forte, chamada Experience, em que eles só autorizam mesmo editar. Eu estou a falar de Jimi Hendrix porque eu sou muito fã. Eu também gosto. Adoro mesmo. O Jimi era o exemplo que não era preciso grande velocidade para mostrar toda a alma, a forma como ele tocava, que era ou seja, já tentaram imitar com um amplificador igualzinho do mesmo ano, com uma guitarra igual, fabricada no mesmo ano, com as mesmas cordas, mas nunca nem se consegue tirar de nenhuma coisa, nem parecida. Tem muito a ver com a paixão, não é? A forma como tocas. E os dedos, os dedos. É uma série de coisas características. Olha, diz-me uma coisa, nós vamos passar outro tema. Vamos passar o Civil War também, uma versão dos Guns N' Roses, e já voltamos à conversa.
Sinfonia Alternativa. E estamos de volta aqui com o Nuno Flores. Nuno, agora vamos falar um bocadinho da tua experiência. Como é que chegaste aos Quinta do Bill? Eu sei que na altura, quando apareceste, a banda ainda não estava assim no seu auge. Digamos que há um grande sucesso após a tua entrada. Podemos falar nisso ou será arrogância a mais? É engraçado. Eu estava a estudar no conservatório ainda e um dia, quando eu ia a caminho do conservatório, na altura tinha cabelo comprido, devia estar naquela fase da afirmação e tal. O ego ainda está a formar. E temos a mania que somos campeões e não sei o quê. Tinha o cabelo comprido, aquela vaidade toda, olhar-me ao espelho, parece que estão a ver. Isto em que ano é que foi? Estamos a falar de... Estávamos em 90. 90, ok. E 90, 91, por aí. Uhum. Então, eu tinha uma caixa de violino retangular. Pai, nem sei como é que o Fernando Ribeiro reconheceu que aquilo que era um violino. Estava à espera do metro, eu morava em Benfica e eles eram ali da Amadora. Uhum. E ele chega ao pé de mim e diz assim... O Fernando Ribeiro era Brandoa mesmo. O Fernando Ribeiro. Eu conheço bem. E ele assim, olha, tu tocas violino? Eu, sim, eu vou para o conservatório. Nós somos uma banda, que é os Municipal. E eu, Mundo quê? Sim, os Municipal, somos assim, uma banda meio gótica, assim, metal e tal. E estamos a gravar o primeiro, um EP, não vai ser bem um disco, é um EP, e gostaríamos de ter uma participação de violino. Será que é possível? Com certeza. Então, eu acho que isto na altura nem havia telemóveis, eram os telefones fixos. Lá combinámos, acho que foi no estúdio do Ramiro, se não me engano, ali na Amadora, e gravámos uma faixa. Portanto, aquilo foi sucesso. E eu nunca mais ouvi falar deles, mas eles foram sucesso, foi lá fora. Uhum. Mas passado uns meses eu ter gravado isso, nunca mais tinha ouvido falar deles. Eu desejei sorte, porque naquela altura cantar em inglês não era fácil, não é? Uhum. Inclusive o Paulo Gonçalves teve que cantar em português, porque a editora dizia, se queres vender alguma coisa tens que cantar em português. Naquela altura era assim. E naquelas noites de ir sair com os amigos para o bairro Alto, beber umas cervejinhas e tal, a dar os primeiros passos, mas lá fora já estão em alta, centro e média, e na Alemanha, e por aí fora e tal. E eu, olha, sim, realmente eu gravei com ele, mas aquilo está a ficar conhecido, sim, olha, vi lá o teu nome, grande orgulho, vi lá o teu nome no disco e tal. Entretanto, estou a chegar ao conservatório e estava lá fixado na parede, lá num quadro de cortiça que eles tinham lá na parede, um papelzinho escrito assim, com caneta, aquelas canetas Bic, lembras-te de umas canetas cor de laranja? E estava assim, precisa-se violinista masculino ou feminino para banda com disco. Que eles tinham um CD que era um prémio que eles tinham ganho do Aqui del Rock, na Costa da Caparica, que era um festival de música moderna da Câmara Municipal de Lisboa. Os Quinta do Bill ganharam o primeiro prémio e tiveram a edição desse aquilo saiu em LP, chegou a sair em vinil, saiu em vinil, em cassete, através de uma label que era Dança do Som, se não me engano, do Mário Guia. Mas o disco depois foi editado pela Moviplay. O que é engraçado é que eles nunca receberam direitos desse disco, neste caso, desse CD. Ainda hoje reclamam que nunca receberam um centavo de direitos, e o disco se calhar ainda continua a vender, não é? Eu lembro-me que uma vez fui gravar a um estúdio em Lisboa e estava à procura de um afinador para o violino. Acho que foi no estúdio Shangri-La, se não me engano, um estúdio qualquer em Lisboa. Estava a fazer uma participação com um projeto, talvez o Dom Kika, uma sessão de estúdio para um projeto qualquer, e à procura de um afinador abre assim um armário e estavam lá umas fitas originais desse disco do Sem Rumo, as bobines originais que estavam ali guardadas. Bem, quando eu contei isso aos Quinta do Bill, eles disseram assim, então tu não trouxeste isso, tinhas trazido as fitas, nós nunca... Foi aí que eles me contaram a história, que nunca tinham recebido direitos e que estavam...
para eles era uma grande oportunidade de apanharem essas fitas para poderem fazer justiça, não é? No fundo. E acho que os chutes e pontapés chegaram a ter problemas num disco também, essas coisas, quando são prémios, pronto, a Câmara Municipal paga. Isto é um bocado pôr a boca no trombone. Aproveitamos estas entrevistas, eu não tenho problemas nenhum de dizer a verdade, a verdade acima de tudo. Exato. Em relação ao Quinta do Vil, tinha lá um anúncio a dizer precisamos, procura-se violinista masculino / feminino para banda com disco. E depois tinha um telefone 249, que era um telefone lá de Tomar, que era o telefone da loja do Paulo Bizarro, que é o baixista, tinha uma loja de roupa juntamente com os pais. Eu cheguei a casa, não é como eu digo, não havia telemóveis, telefonei para o 249, ele atendeu, olha, estou a responder, vi um anúncio no Conservatório de Lisboa e tal, gostaria de saber informações. Isto é os Quinta do Vil, nunca tinha ouvido falar em Quinta do Vil, até porque eles eram desconhecidos, eram uma banda totalmente desconhecida. Não é? Sim, e é verdade, realmente é verdade. Quando se dá a entrada do violino, sai aquele álbum também que... Pronto, a experiência que eu tenho, eu lembro-me nos anos 90, aliás estava na tropa nessa altura, Quinta do Vil ficaram famosos por aquelas faixas muito cowboys, índios, depois que a entrada do violino e também ali um bocadinho de folk, acho que de certa medida acho que a tua entrada deu-lhes um grande impulso. Isso é porreiro ouvir isso, por acaso sabem ouvir isso. Eu também nunca falei isso, porque fica-me um bocado mal estar a falar assim. Mas, em parte é verdade. O Quinta do Vil tinha um estilo muito semelhante à Sétima Legião. Esse primeiro, o Moisés era muito influenciado. Ele confessou isto, já me disse várias vezes, que gostava muito de Sétima Legião. E esses temas do álbum Sem Rumo, que é o primeiro disco que o Quinta do Vil tem, o estilo era muito semelhante à Sétima Legião e não deixa de ser bonito, eram temas lindíssimos. O próprio tema Sem Rumo, o Onde Sei Viver, são temas melódicos, são canções. Moisés até costumava dizer que são canções, eu faço canções, ele fazia belissimamente bem as canções. Entretanto, com a entrada do violino, como é lógico, quando vamos para os ensaios, olha, isto é em Ré, em Sol, em Dó, isto faz... Eu comecei, na altura, não é, todas as bandas influenciam-se por outras bandas, não é, bandas internacionais. E o Moisés ouvia muito os The Chieftains, bandas de música celta, The Pogues, os Pogues. Sim. E ouvia também uma banda mais desconhecida que eram os Levelers. E eles tinham um violinista que era excepcional, um gajo que usava uma cartola, que era um ganda maluco a tocar, e aquilo era rock assim um bocado pesado, mas com o folk de um violino ali a esgalhar, aquilo ficava muito a giro. Os Filhos da Nação surgiu um pouco em função disso. Lembro-me de ele estar a dizer os acordes, lembro perfeitamente do ensaio onde essa música surgiu, num ensaio ali, penso que foi numa cave, um buraco de um baixista que teria sido das Rádio Macau ou de uma banda qualquer dessas que tinham estado no Rock Rendezvous ou do Zé Centendo, assim, uma banda que eu não quero estar a dizer nomes para não estar a enganar-me, mas lembro-me de estarmos a falar, isto é em Dó, isto é em Ré e tal, uma cena assim folk, uma cena celta, que começou a sair, né? E o estilo, que a verdade é essa, do primeiro disco, está muito um som pop, né? Para o disco dos Filhos da Nação, que é toda à base mais de folk, né? Houve uma grande viragem, e depois por assim, mas a banda também mudou, houve ali uma altura, o segundo disco era um folk, mas já com uma influência de música tribal dos índios. Houve assim o primeiro era tipo os cowboys, né? Os Filhos da Nação é todo muito folk, muito cowboys, muito celta também, né? Os Filhos da Nação é mais faroeste, embora o resto do disco é um bocado celta, um folk rock com influências celtas. O álbum a seguir, que é o Trilho do Sol, a capa do CD é um índio, e foi inspirado um pouco uma homenagem ao genocídio que fizeram nos Estados Unidos, né? Foi um autêntico genocídio, que dizimaram os nativos, os índios. Ainda por cima foi silencioso, na altura não havia vídeo, não havia máquinas de fotografar, mataram aquela gente toda sem provas.
ainda fizeram os índios os maus da fita. Exatamente. Os cowboys é que eram os bons, quer dizer, os invasores os bons e os índios coitados a serem dizimados, a defenderem-se com arco e flecha e a serem completamente massacrados. Sinceramente, com Hollywood, com o cinema de Hollywood todo por trás a dizer sim, nós os colonizadores é que somos os bons. Os índios eram os maus. E pronto, no fundo esse disco é uma homenagem aos índios, sem dúvida. E esse disco também, aliás, foram 2 álbuns seguidos dos Quinta do Dia. Aliás, os anos 90 foi muito bom para... O disco a seguir foi o Voa Voa. Então, o Voa Voa também, exatamente. Ou seja, a década de 90, tu estiveste com a banda até quando? Foi mais ou menos até 2005. Até 2005, exatamente. E depois vem a fase dos Corvos. Os Corvos eu já tinha formado os Corvos em 98. Em 98, exatamente. Já foi simultâneo. Foi em simultâneo, o que criou ali um bocado de disputas de ego. Né? Já ter uma banda já é fácil, lidar com os egos todos que existem dentro de uma banda. Exato. Agora, com 2 bandas, quer dizer, os Corvos a fazer o grande auditório do CCB, os outros já começaram a olhar de lado. Estes gajos são um simples quarteto de corda, e no fundo éramos 4 violinistas, no fundo 4 instrumentos de corda, em que 2 violinos, um viola d'arco e um violoncelo, a fazer um grande auditório do Centro Cultural de Belém, e esgotado. E é muito complicado isto de ter uma banda. Também não quero estar aqui a lavar roupa suja, dizer mal de uns, mal dos outros. No fundo eu aprendi muito, foi com isto tudo, não é? No fundo, para chegar onde cheguei agora, eu vejo isto como uma aprendizagem, sejam os obstáculos que me puseram à frente, sejam ou foi um que amoou, ou que foi outro que fez birra, ou fui eu que me chateei, ou foi isto ou aquilo, isso já não interessa nada. No fundo, com estes dissabores, ou com as alegrias, mesmo com os obstáculos que possam ter aparecido, no fundo a vida é mesmo assim, não é? É um caminhar, e esses obstáculos tornam-nos mais fortes. Acabamos por ficar mais fortes porque vamos amadurecendo, não é? Em cada obstáculo, em cada desafio. Vejo isso como sendo uma lição, algumas a não repetir, não é? Por exemplo, uma banda, eu lembro-me que uma vez no Brasil, nós fomos Corvos, fizemos a primeira parte aos Titãs, uma vez Quinta do Vila era da Polygram, que depois mais tarde se chamou Universal, e a Bé ligou-me a dizer: vem uma banda aí do Brasil, que são os Titãs, que são tipo os chutes e pontapés lá do Brasil, eles são muito famosos e tal, vocês não querem fazer a primeira parte? E depois participam com eles fizeram um MTV acústico, em que, ou seja, além de tocarem com eles no próprio espetáculo deles, a fazer a secção da orquestra, como se fosse uma mini orquestra da banda, podem fazer a abertura do concerto para eles, que vai-vos dar destaque e tal, aquilo vai estar cheio. Isto, claro, são aquelas formas de conseguirem bandas de graça para tocar. Então, somos novatos, né? Estávamos a começar, e nós agradecemos com isso, porque foi uma boa rampa de lançamento para nós. Mas quando eu encontrei os Titãs no Brasil, inclusive eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles lá no Brasil também, porque ficou a amizade e ficaram os contactos. Há bem pouco tempo, quando eu me encontrei com o Paulo Miklos, no hotel onde estavam a ficar, ele diz-me assim: bem, olha, nós lá continuamos a ser uma democracia sem líder, com todos os problemas que isto acarreta. E essa frase ficou-me na cabeça, o facto de ele dizer uma democracia sem líder. Realmente, quando uma banda, se nós formos a ver os projetos que se mantêm mais tempo, acabam por ser projetos autorais, em que tem um cantor, e o cantor é que põe o leme na coisa, não é? Tipo, o homem do leme é que dá ali um bocado as diretrizes, em que diz: isto é assim, 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 tu fazes isto. E tem mesmo que ser cantor, ou pode ser um guitarrista? Não, pode ser um guitarrista, sim, pode ser. Por exemplo, nos Iron Maiden é o baixista. Exato, o Steve Harris. Exatamente. No fundo, tem que ser um deles, ou dois, um ou dois, mas que tomem a liderança e digam assim: olha, isto vai ser assim, assim e assim. Exato. Agora, quando a coisa fica assim tudo muito no ar, não se sabe quem é que manda, ou quando a pessoa que mandava já não quer mandar, ou porque não se quer assumir,
as coisas ficam assim um pouco esquisitas, né? E depois, por causa das disputas, as bandas acabam, né? A maior parte das bandas acabam por causa de ou o ego ficou ferido, ou por causa disto, ou por causa daquilo, ou por uma situação mal resolvida, e acabam por se dissolver bandas espetaculares. E nós cá em Portugal temos muitos exemplos de bandas que acabaram por causa de brigas dos músicos. E se formos a ver projetos como o Pedro Brunhosa, projetos como o Rui Veloso, Luís Represas, etc, etc, etc. Vamos aqui a falar de tudo o que é cantores que temos em Portugal, que já tiveram bandas e que neste momento estão a solo, e que as coisas a solo realmente funciona, não é? O próprio Paulo Gonço, o Gogral. Eu admiro muito o Paulo Gonço, gosto imenso da postura dele como músico, como compositor, acho muito bom. Gosto imenso dos Santos e Pecadores. Os Santos e Pecadores, tiro-lhes o chapéu. Sou muito amigo de todos eles, inclusive do Olavo, é como irmão. E uma das coisas que eu lhes tiro mesmo o chapéu e que dou muito valor aos Santos e Pecadores é que durante estes 20 e tal anos, ou 30 anos que eles já existem, se mantiveram sempre os mesmos. Nunca houve, até o rapaz do trompete é o mesmo. Desde o início até hoje em dia, sempre conseguiram manter-se os mesmos. Nunca houve uma substituição. Por outro lado, já tens grupos como o Quinta do Bill, ou como os UHF, e muitos outros. Os Alcooleme, então, é absurdo. O Alcooleme já nem o cantor lá está. O único da formação original dos Alcooleme. É o Manolito, eu conheço as bandas. Isso é uma vergonha. Acho que aquilo já nem se devia chamar Alcooleme. Ou seja, eu conheço os outros todos, ou seja, sou amigo de todos os outros, que até estão a pensar fazer um projeto chamado Realcooleme, porque eles estão em maioria, né? Juntarem-se todos os outros. Bom, eu já ia pegar um bocadinho, porque eu queria mexer mais um bocadinho aí no projeto dos Corvos, mas vamos avançar para mais uma faixa. Vamos tocar o November Rain, também uma versão dos Guns N' Roses.
E mais um tema de Nuno Flores. Nuno, vamos, já falámos um bocadinho da tua história na Quinta do Bill. Entretanto, saíste, já não me recordo quais as razões da saída da Quinta do Bill. Não sei se queres falar sobre isso, porque eu depois queria entrar na fase dos corpos. Eu sei que foste tu que formaste esse projeto. Eu, por acaso, recentemente entrevistei também 2 elementos dos corpos, dos atuais corpos. E não vou entrar aqui em polémicas, porque não é essa. Eu queria era que tu explicasse um bocadinho o porquê de teres formado os corpos, qual é que era o teu objetivo ao formares essa banda, e depois também, se quiseres dizer porque é que saíste, se tens alguma mágoa em relação à tua saída dos corpos, ou se quiseres passar à frente, vamos para outra assunto. Os corpos, eu há uns anos atrás há muitos anos atrás tinha um quarteto de cordas que era o Ensemble Amadeus. Portanto, isto em 98, antes ainda. 94, 95, logo que acabei o curso, fiz um quarteto de cordas em que, para não sermos mais um quarteto de cordas, vestíamos fatos do século XVIII. Mandei fazer uns fatos, ainda tenho esses fatos. De vez em quando ainda tocamos já com uns fatinhos do século XVIII, quando são coisas temáticas, música clássica, quando pedem só música clássica, quando não querem mesmo mais nada a não ser música clássica, e às vezes até nos dão o programa a dizer, olha, quero que toquem esta, assim, é assim que vamos querer. Acho giro irmos, e se forem locais históricos como o Palácio de Queluz ou ali o Convento do Beato, temos vários monumentos em Lisboa onde se podem fazer, em Lisboa e não só, por Portugal temos vários monumentos históricos onde se podem fazer concertos, inclusive em igrejas, em que fica muito bonito, já que se está a fazer um repertório clássico, barroco, vestirmos o século XVIII, até porque dá outra cor, em vez dos músicos irem todos de preto ou irem de camisa branca, tipo grilos, aqueles fracos que se usa na orquestra. Coisa que eu gosto do André Rieu é que eles vestem roupas assim alegres. A orquestra do André Rieu é toda muito alegre. Elas vestem uns vestidos todos coloridos, não é aquela coisa tipo branco e preto, tipo pinguins, com o fraquezinho todos ali. Isto voltando ao tema, o fato do século XVIII foi em parte para nos distinguirmos dos outros quartetos, não é? Porque quartetos há muitos, quartetos de cordas há imensos, e o nome, pronto, eu gostei do nome Amadeus porque é o compositor que eu mais admiro. Gosto muito da naturalidade com que ele escreve. Neste caso escrevia. Pois, exatamente. Ele está no livro do Guinness. Foi o compositor que escreveu mais em menos tempo. Viveu 35 anos. Deve ter começado a escrever mais ou menos aos 5 já fazia peças musicais. Gostaste do filme do Amadeus? Achas que retrata bem aquilo que foi? Sim. Eu vi muitas vezes, eu também era um fã. Olha, então somos dois, isso é porreiro. Aquela parte do Don Giovanni tão sombrio, aquela questão dele, a relação com o pai, é inspirador, por acaso. Eu estava a dar aulas na Damaia, imagina, dava aulas no ciclo preparatório na Damaia em 94, precisamente quando tinha entrado para os Quinta do Bill, queria ganhar uns cobres, e como tinha o curso de conservatório já dava para dar... Já dava aulas de música, de educação musical. Pai, tinha o cabelo comprido, apanhava o cabelo, punha um blazerzinho do meu pai para fingir que era senhor professor, era muito novato. E os meus alunos, aquilo é só o pessoal da Cova da Moura ali, aqueles malucos todos. E eu tentava que eles me respeitassem, né? Eu de cabelo comprido, então apanhava o cabelo, lá punha um casaquinho, um blazerzito para parecer assim mais senhor. Às tantas eles aparecem-me com um recorte que tinha saído de uma revista, um póster da Quinta do Bill, tinha saído, eu em tronco nu, imagino, eu em tronco nu, com o cabelo todo em cima, assim, o cabelo pelos ombros, todo maluco, assim, e eles assim, professor, está aqui o professor, eles todos a rirem, eu em tronco nu, imagina, eu que vestia o casaquinho para parecer bem, cabelo apanhado, e eles viram-me aquela fotografia de cabelo solto. Também só dei aulas nesse ano, a nível preparatório. Não era fácil, aquilo era aquilo ia tudo pela janela, partiam tudo, era porta, era tudo. Mas nessa altura ainda podíamos pôr os miúdos na rua, mandavam para a rua, Domingos, vai para a rua, não vou,
Eu pegava em 2 colegas dele maiores e assim, Alfredo, Inácio, ponham o vosso colega na rua. Pegavam nele, bum, pontapé lá e ficava a chorar o resto da aula toda. Ficava a chorar à porta. Quando acabava a aula, abríamos a porta para os outros saírem, para os miúdos saírem. Estava ele sentado à porta a chorar. Essa imagem nunca mais vai abandonar. Mas isto para dizer que o Ensemble Amadeus era um quarteto que fazíamos essencialmente música clássica, festivais de música clássica, como o Festival de Música dos Capuchos, etc, etc. Ainda chegámos a fazer alguns programas de televisão, inclusive na RTP2, apresentados pela Paula Aresta, aqueles programas acerca de música clássica, em que ela me perguntava o porquê da vestimenta. No fundo era para ser diferente, né? para marcar um pouco pela diferença. Nos concertos, nós no final, no encore, fazíamos sempre um bocadinho de rock, e isso é que era engraçado. Cumpríamos o programa à risca, não é, de música clássica, já que era um festival de música clássica que costumávamos fazer, mas no final, se calhar no encore, lá tocávamos um Purple Haze, o Jimi Hendrix, ou o Smoke on the Water, de Deep Purple, porque éramos putos, mas íamos a concertos de rock. Tínhamos formação de clássica, mas íamos a concertos de rock. E eu tinha convidado para o Ensemble Amadeus o violinista dos Corvos, o Pedro Teixeira da Silva, pela admiração que tinha por ele, né? Ele era muito melhor violinista do que eu, e inclusive, imagina, estava eu a entrar para o 4º ano de conservatório com 16 anos, e já estava ele praticamente a acabar o curso superior de violino, ou seja, ele era tipo mesmo menino prodígio. Os outros músicos eram estrangeiros, eram músicos de orquestra de lá do São Carlos, mas eram estrangeiros, que não havia assim uma relação tão próxima de amizade. O Pedro era como se fosse meu irmão, nós tínhamos um à vontade um com o outro, quase como se fôssemos irmãos. Os Corvos foi um bocado no seguimento do Ensemble Amadeus, não é? Eu fazia o agenciamento, eu sempre tive muito a proatividade de querer vender os concertos, de pôr o grupo a tocar aqui e acolá. Inclusive fiz cartões de visita, fiz uns autocolantes a dizer Ensemble Amadeus e tal e tal e tal. E certo dia, num casamento que o Casé, que era o violoncelista dos Corvos, arranjou para nós tocarmos, ele sabia que nós tínhamos o Ensemble Amadeus ensaiadinho e disse: tenho aí um casamento para a gente ir fazer ali na igreja, perto das portas de Santo Antão. E chamou-me a mim, ao Pedro, ao Tiago Flores, que é o atual também do segundo violino dos Corvos, e ele, que foi mais tarde o violoncelista dos Corvos. Fomos fazer um casamento, e o caso é, como foi ele arranjar aquele casamento, não quis que aquilo se chamasse o Ensemble Amadeus, porque o Ensemble Amadeus era com os tais músicos estrangeiros. Exato. E ele disse assim: então mas como é que a gente vai se chamar a isto? Mas como é que vamos chamar a isto? E tal. Nós somos os 4, uns grandes malucos. Isto, já não sei se foi o Casé ou se foi o Pedro que teve a ideia, ou a namorada da altura do Pedro, disse: isto podia ser um Mesque Quarteto. Eu até acho que foi da cabeça do Pedro, essa Mesque Quarteto, que é um nome até engraçado. Mesque Quarteto. Mesque Quarteto. E fizemos o casamento. No final do casamento, não me lembro se foi no final do casamento ou se passado um dia ou dois, o Casé tinha estado a gravar com... O Casé, o violoncelista, tinha estado a gravar com um artista da Norte-Sul, da editora Norte-Sul, que agora não me recordo qual era. Não sei se foi o Bossy, talvez tenha sido Bossy, lá a gravar um violoncelo. Ou foi o Bossy ou foi outro artista da Norte-Sul. E o Rui Miguel Abreu, que era o AR, o Artistas e Repertório. Neste momento acho que o Rui Miguel Abreu deve estar no Blitz, ou deve estar num programa de televisão qualquer, como jornalista. O Rui Miguel Abreu, na altura, era o AR da Norte-Sul, e ao ver o Casé a tocar violoncelo, perguntou-lhe assim: Casé, tu não tens nenhum grupo que possam gravar assim uma cena de música moderna, assim, rock, assim, a fazer um tributo a um grupo qualquer português? Vocês têm Madre Deus, têm GNR, Delfim, Chutos, podiam fazer versões em violinos de uma banda portuguesa assim emblemática. O Casé vem-nos com essa proposta: tive uma proposta e tal, o gajo mostrou-se interessado em fazer umas versões. O que é que vocês acham? Vamos nos juntar?
Epá, foi assim que surgiu. Isto é a verdade, a pura das verdades. Epá, quem vier aqui desmentir isto está a ser mentiroso. Okay. Isto é a pura das verdades da formação dos corvos, foi assim que se formou. Entretanto, a editora, nós começámos a ensaiar, decidimos gravar Chutes e Pontapés, foi uma decisão unânime, e a editora gostaria de nos chamar Cordoaria, porque nós não tínhamos nome, ou seja, não ia ser Ensemble Amadeus e também não ia ser um Mesque Quarteto. E então a editora diz assim: pá, vocês não têm nome, vocês são cordas, Cordoaria, pá, podiam ser os Cordoaria. E nós ficámos com aquilo na cabeça, começámos a perguntar aos nossos amigos, inclusive ao Paulo, que era da Valentim de Carvalho, o pessoal que nos seguia assim mais próximo. Eu lembro-me de falar com o Paulo, que era um rapaz que trabalhava na Valentim de Carvalho do Fonte Nova, um grande bacana, e era colecionador de música, ia a todos os concertos, tinha milhares e milhares e milhares de CDs em casa. Eu disse assim: o que é que achas de Cordoaria? E ele disse: Cordoaria, pá, vocês não se metam nisso, que isso faz lembrar a estrebaria. Tipo os cavalos, isso é um bocado brega, não se metam nisso. Epá, eu costumava imitar o som do corvo, desde pequenino, que eu fazia o som do corvo, e toda a gente sabe isso, inclusive desde a escola primária. E quando eu era concertino da orquestra da peça de La Féria, da Maldita Cocaína, lembras-te desse musical? O musical do Teatro Politeano? Sim. Eu estava a fazer o papel de concertino, o primeiro violino da orquestra, em que os outros corvos também estavam lá. Basicamente todos. O Tiago estava nos segundos violinos, o de Cazé fazia parte dos violoncelos, e eu, como a Quinta do Vil estava a bombar a série nessa altura, porque isso foi em 1994. Epá, imagina, eu punha tantas vezes o substituto, que o substituto já ganhava mais do que eu, porque dividindo o salário por 30 dias, eu tinha que pagar um bocadinho mais para aquilo não ser pouquinho, não é? E então o substituto já fazia tantas substituições que aquilo tudo somado, o salário já não chegava para lhe pagar de tantos concertos que a Quinta do Vil estava a fazer nessa altura. E o que é engraçado é que nos intervalos do espetáculo, e antes do espetáculo começar e no fim do concerto, era mais até antes do concerto, antes do musical começar, nos camarins, eu começava a fazer o som do corvo e começava a dar palmadas nos braços e a dizer as asas. Porque virava-me para o Zé António do clarinete, ou para o Nuno Riso do clarinete também, que hoje em dia toca saxofone, e dizia-lhe assim: o corvo está a levar palmadinhas nas asas, tac, e andava assim aquelas brincadeiras entre rapazes. Dá uma tipo, lembras-te daquele jogo de batatinha frita que a mão só porrada uns aos outros? No fundo estávamos todos juntos, toma lá uma sapa, é um corvo, e depois fazia o som do corvo, o som do corvo, estás a levar palmadinhas nas asas, vá, tumba, às tantas passa o outro e não ao mesmo, às tantas o outro batia o outro, às tantas estava uma orquestra inteira toda a dar palmadinhas e todos a fazerem assim com as asas. É os corvos, o corvo está a levar palmada, o corvo está aborrecido, o corvo está a olhar de lado, já não está a gostar da brincadeira. No fim de contas, fazíamos isto praticamente, e aquilo era diário, o Maldita Cocaína, aquilo era de segunda a domingo. Ao domingo fazíamos a matiné e fazíamos espetáculo à noite. À segunda-feira era dia de folga. Entretanto, quando estamos a ensaiar e não sabíamos o nome, porque estávamos com aquela coisa da cordoaria na cabeça, certo dia lá no quarto do Pedro, na Amadora, estávamos a olhar uns para os outros e dizer: como é que a gente se vai chamar? Tal e tal. E o Casé estava sentado, lembro-me disso como se fosse ontem. Estava o Casé assim sentado, estávamos assim: cordoaria, não pode ser o nome, temos que arranjar um nome. O Casé olha assim para mim e diz assim para toda a gente, estávamos só os quatro, ele diz assim: rapazes, porque ele tinha esta coisa de dizer rapazes, porque não corvos? Ou seja, a origem do nome Corvo foi assim, estás a entender? Foi espontâneo. Olhámos uns para os outros e dizíamos: olha, é isso mesmo. E por acaso é um grande nome. Mas sabes o que é interessante? Nessa fase dos 90 havia o filme do Corvo,
que tinha uma atmosfera muito dark, muito dark. Foi tudo filmado à noite. Exatamente. E depois também o corvo sempre foi um animal mais associado ao mundo gótico. Embora seja um bicho diurno, isso é engraçado. Exatamente, só que pronto, e vocês aparecem uma cena diferente, todos de preto. Acho que vocês aparecem num momento favorável e deu-vos um grande empurrão. Não, e o nome foi um grande nome. O nome é fortíssimo. O próprio Rodrigo Leão, eu fiz parte do projeto Rodrigo Leão, gravei um CD com ele. E na altura, sempre que encontrava o Rodrigo Leão lá em casa dele, lá no estúdio que ele tinha lá na Amadora, na altura era o Circo Voador, ele dizia-me assim: pá, grande nome, os corvos, que grande nome. E é mesmo, por acaso. Olha, Nuno, vou-te lançar o desafio, já que tens aí o violino. Chega o momento de tocares qualquer coisa ao vivo. Acho que és o primeiro músico a tocar ao vivo aqui na NTR. Explica lá, estavas a tocar o quê, concretamente? Era o Purple Haze do Jimmy. Muito bom. Olha, diz-me uma coisa. Olha, tem um bocado isto
isto é uma situação diferente, nunca tive aqui música ao vivo. Ficámos com o Nuno Flores via Facebook e também via rádio. Um grande momento, sinceramente. Estou aqui só com o Pedro aqui é este tema aqui, Pedro. Mas é engraçado que a história que fartei de falar, peço desculpa lá em casa, a seca que possa ter estado a dar, mas já que não é seca nenhuma. Mas já que falaste naquilo, eu acho que nunca tinha dado uma entrevista onde tivesse ido tão fundo. Ou seja, fizeste, isto que eu falei não estava ensaiado de falar, até porque não estava à espera que me tivesse feito essa pergunta. Aliás, eu não preparei esta entrevista, eu gosto da espontaneidade mesmo. E respeito um bocado a questão, queres falar disto, não queres falar disto? Não cheguei a falar a forma como fui despedido, ou seja, estava no hospital e dois deles, o Pedro e o Tiago, foram registrar o nome sem eu saber. E recebo uma cartinha do advogado a dizer que estava fora da banda, que agora a banda só pertencia ao Pedro e ao Tiago e que se eu usasse o nome Corvos para alguma situação ia ser processado. Ou seja, guardaste alguma mágoa? Certamente que há uma mágoa. Na altura, sim. Hoje em dia já passou. Hoje em dia também, ou seja, fazer parte de um grupo onde está minado dessa energia também não me iria fazer bem, não é? Quando eu te falei há pouco da banda, de haver aquelas disputas de ego que existem nas bandas, e a questão do ego é normal nas bandas e das invejas. Exatamente. Está tudo um bocado interligado, mas por assim dizer, imagina uma banda, aquilo é quase uma profissão, é uma profissão mesmo, mas é como se fosse uma empresa, uma empresa, é uma empresa, ainda por cima é uma empresa familiar. Imagina, queres tirar umas férias, vamos só fazer este exemplo. Queres tirar umas férias, normalmente só conseguimos fazer férias ao contrário das pessoas que têm empregos normais, os ditos empregos normais, porque no verão tens a agenda preenchida e quando as outras pessoas tiram férias, quando os portugueses vão para o Algarve se calhar consegues tirar férias como músico talvez em janeiro, dezembro e por aí. Em dezembro se calhar não, mas as festas de Natal e as televisões e o Natal dos hospitais e mais isto, mas se calhar no janeiro há um retorno à calma e se calhar aí era em janeiro e fevereiro, ainda por cima faço aniversário em fevereiro, era janeiro e fevereiro, mandavam-me lá para fora, também a vida não é só trabalho, não é? Claro. Eu sempre gostei muito de viajar, queria ir a Cuba, queria ir à Índia, queria ir ao Sri Lanka, sei lá, a Paraguai ou à Colômbia, ir viajar um pouco, conhecer o que é que se passa para lá, o que é que nos outros continentes, ver as outras culturas, não é? Então tu acreditas, sempre que eu fazia uma viagem em janeiro, isto era infalível, seja com a Quinta do Vila ou com os Corvos, arranjavam sempre, a agenda não tinha nada, o janeiro estava completamente desimpedido. Quando eu ia de férias, aparecia sempre à última da hora, não se sabe bem porquê, ou eram as FNACs todas, ou eram as televisões que de repente contratavam todos, queriam os Quinta do Bill, ou era concertos de beneficência. Já que não havia concertos, mesmo os ditos concertos pagos, não é? Havia forma de aparecer alguma coisa. Isto talvez porque a banda não decidia atempadamente do género, olha, em janeiro vamos todos fazer férias. Se fossem todos, não é? Se calhar nunca se falou nisso, então eu só dizia assim, rapazes, olha, eu desta data a esta vou estar fora. E já e estava eu às vezes lá, estava eu ao sol, sei lá, estava num sítio qualquer a curtir, não é? Lá recebia um telefonemazinho. Ainda bem que não punhas nada no Facebook nessa altura. Nem havia Facebook. Estava eu a curtir e dizia assim, rapaz, tens que vir. Era o agente, nem ligavam os músicos, era o agente, Nuno, isto é assim, isto tens que voltar, tens que arranjar maneira. Voltar? Então, e a alteração da passagem, às vezes alterar uma passagem é mais cara do que a própria passagem. Sim. Isto é assim, isto é que tens que cumprir, tu fazes parte da banda, tu não podes faltar. Esta entrevista hoje está a servir mesmo, isto até me está a fazer bem, sabes? Não, é bom falar. Porque são situações que eu acho que nunca tinha falado assim disto tão abertamente. Diz-me uma coisa, e depois infelizmente dá-se o acidente em que foste vítima, te levou para o hospital, não é? E no outro dia falava com alguém dos Nota 100, por acaso a banda que eu toco e que tu tocaste connosco, foi um grande concerto no Tóquio, e falava com, não sei se foi com o baixista ou com o Mário, com o baterista ou com o Ruben,
a tua capacidade de voltares e manteres o nível, né, de qualidade. O acidente deixou-te marcas físicas, como é óbvio, mas olhando para ti a tocar, parece que nada se passou. Não sei se queres falar sobre isso. Se vale a pena, queres relembrar não, isso. Mas são muitas dores, uma pessoa sente imensas dores a tocar. E, inclusive, eu para tocar tenho que ter uma prótese, eu não consigo tocar sem a prótese. É tipo um braço biónico, quase um braço biónico, estás a ver? Tiras um braço e metes outro, isto é quase como se fosse, isto que eu tenho aqui no pulso, é quase como se fosse isso, é uma tala, eu sem isto não consigo tocar e começo a sentir umas dores, foi por isso que eu tive que pôr isto, a mão fica pendurada, etc. E só consigo tocar por pequenos momentos, né? Estávamos aqui a fazer uma brincadeira de 1 minuto ou 2. Agora, a dor que a pessoa sente enquanto toca, isso não é uma coisa que é difícil de quantificar. Eu bem posso dizer, epá, está-me a doer tudo. A outra pessoa é tudo muito subjetivo. O que é o doer tudo? Não é? A pessoa está sempre com estes ticos assim, de mexer a cabeça, o pescoço, as dores que dá na cervical. Ainda por cima o violino pega-se assim com o pescoço, não é? Fica-se a cervical toda torcida para o lado, cheio de torcicolos. Epá, mas é assim, é o que eu gosto de fazer. Por acaso, mesmo que eu daqui para a frente faça isto só de uma forma amadora, que não seja profissional, dá-me gozo pegar no violino de vez em quando, não é? Nem que seja tocar pelo prazer. Um dos meus sonhos é tocar poder tocar sem precisar de ser remunerado. Isso acho que era um sonho de qualquer músico, poder dar só o luxo de ir tocar e dizer assim, eu vou tocar aí, mas não precisas pagar. Ao fazer isso, tu podes tocar aquilo que te apetecer. A pessoa neste caso, imagina, vais tocar a um bar, não é? Se te ofereces para tocar lá de graça, ou seja, dar uma canja ou assim, o dono do bar nunca te pode dizer vai tocar mais. Ou não pode dizer, como é que é? Então combinamos 3 horas de música e então o que é isto? Então as pessoas estão a pedir música. Estás a entender o que eu estou a dizer? Sim. Eu já fiz muitos bares ao longo da minha vida, muitos bares, e já vi o sufoco que é para os donos dos bares, o esforço que eles fazem para poderem pagar o cachê de uma banda, não é? A gente, quando somos vários músicos, quer dizer, eles têm que ter dinheiro em caixa, não é? Porque aquilo basicamente é um negócio, não é um negócio para perder dinheiro, não é? E no fundo o dono do bar, nós conseguimos ver o sufoco que ele está a dizer, não parem de tocar, que as pessoas vão-se embora, eu não tenho caixa para vos pagar. No fundo, isto, uma pessoa poder tocar gratuitamente, imagina, estás num sítio qualquer que estás a gostar de lá estar, seja onde for, não é? Seja Algarve, seja na China, seja onde for, estás ali e estás a curtir tiveste um grande jantar, curtiste o jantar, por acaso tens ali uma guitarra ou tens ali o violino, não é? Neste caso, e diz assim, está ali uns bacanas a tocar, vou ali tocar um bocadinho com eles, fazer uma participação com aqueles. Ou imagina, está lá uma mesa de som, e não está a haver música ao vivo, e tu tens a tua guitarra, ou um violino, ou seja o que for, e tu pegas e dizes assim para o dono, olha, posso tocar um bocadinho, só para fazer o gostinho ao dedo, para aqui fazer desenferrujar os dedos, e ele diz assim, com certeza, faça favor. Isso acho que não há preço que pague, o facto de não há valor que pague nós podermos estar a tocar à nossa vontade aquilo que nós queremos e o tempo que nós quisermos, sem pressões, sem Eu queria te fazer esta pergunta. Em alguma circunstância, no momento em que tiveste o acidente, passou-te pela cabeça que nunca mais poderias voltar a tocar? Acho que não. Acho que aos familiares, eu tive bastante tempo em coma, não é? Inclusive foi um coma profundo e chegaram a querer desligar as máquinas, ou seja, foi uma situação em que os médicos vieram dizer aos meus pais para se prepararem para o pior. Já estavam a antever, a dizer, olha, vão-se preparando para o pior porque ele, em princípio, não se vai safar. Disseram isto aos meus pais. E os meios de comunicação social aproveitaram esta coisa e na TVI disseram que eu morri. Imagina, em pleno telejornal da TVI, em letras grandes, Nuno Flores morre no IC32.
qualquer dia hei de publicar isso quando eu quiser desaparecer durante uns tempos. Ponho no Facebook, estás a ver a notícia que eu morri. É engraçado, sei no telejornal, Nuno Flores morre. Eles não puseram morreu, puseram em letras grandes, Nuno Flores morre no IC32. É engraçado essa frase, porque podiam dizer Nuno Flores morreu, ponto, não é? Agora morre no IC32 é ali não está claro. Não está bem claro, não está bem claro. Mas foi uma situação em que quando há uma lista de espera, como a pessoa está em coma e estava num hospital público, não é? Estás num hospital público, o Schumacher, como tem se calhar grandes possibilidades, capaz de estar numa clínica em que aquilo deve estar a custar um valor, não é? Para ele poder continuar a estar ligado a um ventilador. Neste caso, num hospital público, é sempre uma situação que há uma lista de espera, não é? Tens que dar a vez a outra. E depois, se calhar, os órgãos é uma coisa que fazem falta. Os órgãos fazem sempre falta. Isto é engraçado. Esta entrevista está a ser porreira, que nunca tinha falado disto em entrevista alguma, nem com os meus amigos. Os órgãos. Mas olha, eu tive 9 transfusões de sangue. Mas é a realidade. Fizeram-me 9 transfusões de sangue. Graças a Deus estou aqui e com força e com vontade e cheio de vontade de viver. Há quem diga que é uma segunda vida, nasceu de novo. No Brasil dizem sempre, você nasceu de novo. Quando uma pessoa fui atropelado na autoestrada, eles lá dizem numa autopista. Olha, fui atropelado numa autopista. Uma autopista? Sim, está a haver uma berma. Berma? Sim, tem que fazer o encostamento. Lá chama-se o encostamento. O carro estava no encostamento, vinham 2 gajos, um deles vinha bêbado, sem seguro e sem inspeção, e decide ultrapassar pela berma de segurança, que normalmente é uma faixa só para as ambulâncias, nem ninguém pode estar ali, nem ninguém pode ultrapassar por ali. O indivíduo decide ultrapassar pela berma, tendo 2 faixas do lado esquerdo vazias, por cima à noite. Vinha colado ao carro da frente, vinha completamente encostadinho ao carro da frente, o que lhe tapava toda a visibilidade. E naquele momento decidi ultrapassar pela berma, naquele momento, naquele preciso segundo, eu estava na hora errada, no sítio errado. E pronto, fui arremessado, lá no Brasil também se diz arremessado. Em que ano é que foi que se deu esse acidente? Foi em 2007. 2007 ainda estavas... 14 de janeiro. Já não estavas no projeto Corvos? Estava. Ainda estavas, exatamente. Pronto. Estava nos Corvos e inclusive, vou contar mais uma, mas já que é para pôr a boca no trombone, vou dizer mais uma. Eu apresentei aos Corvos o Luís Barbeiro, que é um estilista português. Estás a ver quem é aquele Luís Barbeiro, aquele de cabelo comprido? Não estou a ver, sinceramente. Ele fazia uma rubrica na SIC, que fazia os desenhos. Já sei. Sim, estilismo. Sim, já sei quem é. Apresentei o Luís Barbeiro aos Corvos. Ele fez-nos um orçamento para realizar 4 fatos, um fato para cada corvo, assim, compridos e tal. Tipo, um bocado à imagem do Brandon Lee. Eu também tenho um casaco assim. Gosto de ficar com ele. E então o Luís Barbeiro começou a fazer os fatos, deu o orçamento, os Corvos aceitaram, e tal. Não é que eu estou no hospital, entre a vida e a morte, e quando saio do hospital, todos eles já tinham os fatos realizados, e eu não tinha fato. Andava tipo ou seja, íamos à televisão, eles todos com os fatos compridos, e eu não tinha fato. O meu fato não foi feito. E eu telefonei ao Luís e disse, o meu fato nunca mais faz o fato. Então, já acabaste os outros 3 e o meu não acabaste. Porquê? Sabes, é que veio aqui o Tiago falar comigo. E ele disse, como tu em princípio ias morrer, para não fazer o teu fato, porque o teu fato tinha que ser, as medidas tinham que ser feitas para o gajo que te ia substituir. Eu fiquei a pensar assim, mesmo que eu morresse, podia levá-lo para o caixão. Não é? Até podia estar dentro do caixão com o fato. Era uma coisa que era tua por direito. Isto é um bocado um calculismo assim, por antecipação, dizer, o gajo vai esticar o pernil, por isso o fato dele não vamos gastar dinheiro, para depois não estarmos a alterar as medidas. Isto é mais uma que nunca contei, já que estamos à vontade. E tu és músico também, e somos amigos. Olha, Nuno, agora passando essa fase,
Tu também, além de ter já participado nos projetos, já falámos, de Corvos e Quinta do Bill. Projetos não, eram mesmo coisas... Os Corvos era mesmo uma coisa tua, a Quinta do Bill entraste mais tarde. Também sei que, pronto, já focaste a questão da participação com os Municipal. Também sei que andaste com os UHF a gravar qualquer coisa. Gravei. E não só. Gostei muito de tens sido bastante requisitado. Aliás, tu gravas uma música com os UHF, para mim que é dos melhores trabalhos deles. Tudo o que tem violino eu gosto dessa mistura. Tu tens sido bastante requisitado também. Foste ao Brasil, Carlinhos Brown. Como é que aparece? É através de uma rede de contactos ou é porque tens mesmo qualidade? Ou é porque é a junção das duas? Não, é a rede de contactos. No fundo é a rede de contactos. Com os Entraspas, por exemplo, eu estava na Quinta... Os Entraspas também, sim. Estava na Quinta do Bill, os Entraspas, fazíamos concertos em conjunto, até porque éramos da mesma agência. E eles queriam pôr um violino numa música, como puseram um sousafone, ou se calhar no outro disco puseram um clarinetista, tal e qual como Quinta do Bill convidou o Jorge Palma para fazer o piano de um tema chamado Onde Sei Viver. No fundo, as bandas... Cheguei a ser contactado para fazer um tema com os 10 Psiga, a Marta, a falecida Marta, que é a irmã do Calo dos Chutes e Pontapés, que era a manager dos Chutes. E agenciava os 10 Psiga também. Contactou-me, lembro-me de estar a ir para um concerto com a Quinta do Bill e ela ligar-me e dizer, era fixe, fiz aqui gravar, gostaríamos de falar contigo para vir gravar um tema, tens que nos dizer quanto é que vais cobrar e tal, para fazer aqui um temazinho com os 10 Psiga. No fundo surgiam assim, os Corvos foram muito solicitados, como Corvos fomos mesmo muito solicitados, como Corvos foi desde, gravámos Santos e Pecadores, gravámos um dos melhores trabalhos desde sempre que houve na música portuguesa, que foi o disco O Monstro Precisa de Amigos, dos Ornatos Violeta, que eu sou fã. O Manel Cruz é não gosto da palavra fã, mas sou um fiel seguidor. O Manel Cruz acho que é um grande compositor. Aliás, ele tem um álbum a solo que é fantástico. Aliás, vai sair agora brevemente. O Manuel Cruz é tão bom como músico, como compositor, letrista e no desenho então é um gênio. Aquele rapaz a desenhar, inclusive o logotipo dos Corvos foi ele que o fez. Não sabia, por acaso não sabia. Inclusive fomos lá gravar, porque o Mário Barreiros telefonava-me e dizia, eu sabia que eu tinha um quarteto de cordas, né, os Corvos, e o Mário Barreiros gravou quase tudo. Houve uma altura em que o Mário Barreiros gravava desde os Clã ao Pedro Brunhosa. Estás a ver o Mário Barreiros? Sim. Ronquião, fomos gravar com Ronquião também. Gravámos para o Pedro Brunhosa, ou seja, gravámos, sei lá, Mafalda Veiga, Belém de Ziro. Tu nesta fase, Fafá de Belém. Tu nesta fase, portanto, tens o teu trabalho de versões dos Muse, certo? Tens agora também este de Guns N' Roses. Além disso, estás agora numa de relançar. O Guns N' Roses continua a agradecer ao Álvaro Covões. O gajo foi um poeiraço, conseguiu que fosse assistir ao concerto. Eu como gosto bastante das melodias do guitarrista, gosto muito da voz do Axl também, mas a postura dele não me seduz. Eu não sou grande fã de Guns N' Roses, aquela forma mas respeito, obviamente, respeito a carreira. Agora o Slash como guitarrista tenho que lhe tirar o chapéu. O Slash é dos melhores. A minha pergunta vai neste sentido. Eu não sei se a palavra certa do relançares a carreira, não sei se este é o termo certo, porque tu já tens uma carreira consolidada. De qualquer forma, és um puto ainda, tens 40 anos, não tens mais que 50 anos, estás na casa dos 40. Casa dos 40. Pronto, exatamente. 40 e pouco. 40 e pouco, estás como eu. Quais são os teus projetos? A pergunta é, neste momento és requisitado para colaborares com outros artistas? Essa é uma pergunta. E quais são os teus planos no imediato? Como é que estás a gerir a tua carreira? Tens alguém que faz esse agenciamento por ti? És tu próprio? És um do it yourself, digamos assim? Tu fazes boas perguntas. É engraçado. Esta entrevista está a ser ótima. Parabéns, muito obrigado. Fazes grandes perguntas e vai mesmo ao fundo da questão. É fácil quando estamos no meio, não é? É verdade. Os projetos... No fundo, a solicitação para gravar com este ou com aquele, no fundo isso não é
só sorte nem background. E primeiro tem que haver qualidade, senão não eras requisitado. E depois tem a ver com tem que haver os connects. No fundo é os connects. E também temos que ter um bocado de astúcia para conseguir fazer acontecer as coisas. Tal e qual como lança ao Álvaro Covões um desafio. Consegues-me pôr aí dentro, coisa e tal. E às tantas uma pessoa já entrou, dá por si, já está dentro do camarim. Ou seja, conseguimos ser os cordelinhos certos para conseguir chegar ao objetivo. Exatamente. Eu lembro-me de ouvir histórias por exemplo, diziam que os The Gift ficavam à porta do hotel à espera do indivíduo com quem eles queriam falar, ficavam ali a tarde toda à espera a querer falar com a pessoa que eles andavam à procura, iam para o estrangeiro. Se calhar com o Brian Eno estiveram à porta do hotel onde estava o Brian Eno instalado. Não sei, isto agora estou a supor, mas é possível. Eu não sei se foi com o Brian Eno, acho que foi mesmo nos primórdios, mesmo no início dos inícios, investiram nas viagens. Tem mesmo que ser, não é? Tem mesmo que ser, exatamente. No fundo, este país é muito pequenino, depois mal vem cá talento, é logo a cortar as pernas. E depois, é assim, tentam-te cortar as pernas enquanto estás a crescer. Mas depois, se conseguires estar... Mas porquê? Quem é que corta as pernas a quem? Agora a falar sério. Eu vejo na situação do meu projeto, tu conheces, né? Imagina, estamos na fase do início, mas a minha pergunta, e não vê se entendes, essa questão do cortar as pernas, quem é que faz isso? E com que intenção? É quem já lá está em cima, que não quer com a rivalidade? Por um lado é outros músicos. Tudo que é outros músicos que estão aí, que estejam bem colocados, tentam logo aniquilar tudo o que apareça. Isso para mim é uma surpresa, sabes porquê? Porque pronto, eu já entrevistei N bandas que não estão lá em cima, mais no circuito alternativo, bandas que até estão aí lá fora a tocar, mas pronto, dentro daquele estilo do dark wave, mais vanguardista, etc. E eles sempre me disseram que há uma grande solidariedade entre as bandas. Ou seja, mas isto é naquele submundo, não é? No mundo mais dark, do gótico, etc. Agora, entrando um bocadinho mais para o mainstream, e estou a ouvir a falar, parece que há dois mundos musicais, ou seja, o mundo do mainstream se calhar não há tanto essa solidariedade. Eu dou um exemplo, por exemplo, dos grandes, hoje em dia. A Marisa, por exemplo. Qual delas? A Marisa Fadista ou a dos Amor Elétrico? A Fadista, sim. Imagina, ela teve que batalhar muito para conseguir estar onde está. Porque no início ela cantava ali no Casino de Estoril, não é? Imagina, até conseguir solidificar uma carreira, teve que arranjar um agente que vestiu a camisola, que neste caso era o companheiro dela. Não é? Sim. Por acaso tocámos no bar dela há uma semana atrás. E tiveram, até ser reconhecida, se calhar teve que dar muitos trunfos lá fora e trazer galardões lá de fora, até aqui cá em Portugal renderem-se todos e dizer assim, olha, pronto, já não há nada a fazer. Mas pensas que isso é uma guerra de editoras ou dos próprios empresários das bandas? Cuidado que esta é uma ameaça, vamos difamar. Eu sinceramente eu não sei explicar. Mas alguma coisa não é? É uma espécie de lobby. Por exemplo, a Quinta do Vila, eu senti na pele a Quinta do Vila ser completamente marginalizada pelo Blitz. Nós nunca conseguimos sair no Blitz, a não ser para nos dizerem mal, para aniquilar completamente tudo, porque tinha havido um desentendimento. Porque na altura do Rock Rendezvous, os Quinta do Bill, como eram o nome era Quinta do Bill, e ensaiavam lá na Quinta do Bill, lá no celeiro, no meio da natureza, que até é giro ensaiar no meio da natureza, levaram para o Rock Rendezvous fardos de palha e vestiram-se com jardineiras. Tipo, somos os gajos da Quinta do Bill. O António Pires, bacana, que era na altura o jornalista do Blitz, que era um gajo todo... Jorge Lima Barreto, Telectu, tudo o que fosse assim de contemporâneo ou assim um bocado mais fora, isto é arte. Pois. Tudo o que fosse um pouco mais comercial, tipo Delfins, Polo Norte ou Quinta do Bill, isto é para mandar abaixo, que isto é porcaria. Eu acho que o ADN do Blitz era, eles tentavam preservar mais o lado alternativo. E tudo o que se fosse mais mainstream, toca de coisa. Sim. Os chutes sempre conseguiram sobreviver a isso porque quando eles começaram era mais alternativo, era o punk, era aquela cena mais de culto, né?
Então conseguiram manter essa imagem. Mas pronto. E se calhar fumavam todos umas ganzas juntos e tal. E a Quinta do Vila, pronto, era aquela cena mais popular. Popular, vem lá de Tomar, ainda por cima eram de Tomar, vamos já acabar com isto. Mas atenção, cá, grandes projetos do Distrito de Leiria estão a emergir. Sim, não é só os da Gift. Portugal há talento em todo Portugal, não é só em Porto e Lisboa. E às tantas eles vinham de Tomar e o António Pires escreve assim: estes gajos, uma banda rural, eu sei que não sei bem os termos, mas sei que falou em qualquer coisa, banda rural, influências rurais, melodias básicas, arranjos elementares, tipo assim, mesmo a rasgar. Do tipo. O pessoal, como também, toda a gente tem o seu orgulho, no outro concerto a seguir, viram lá o bacana, viram lá o António Pires. Ele hoje em dia, se calhar até já se ri dessa história, se calhar até já fizeram uma amizade, que eu acho que os Corvos já lhe falaram nisso e já se riram todos juntos dessa situação. Eu vou-te fazer uma pergunta. Eras capaz de voltar a tocar com os Corvos, não? Talvez. Não guardo ressentimento. Eu, por acaso, não guardo sentimento. Essa pergunta não estava à espera dela agora. Eu sou um mensageiro da paz. Eu não guardo ressentimentos, a sério, porque, no fundo, ainda há pouco tempo estivemos todos juntos abraçados e a chorar, pelo nosso colega que morreu. Abraçámos-nos, coitado do rapaz, vestido com o uniforme do Sporting dentro de um caixão. Aquilo mexeu-me mesmo no coração. Quando eu olho para dentro do caixão, vejo um rapaz que é meu amigo, com 29 anos, a chover torrencialmente, parecia que era o céu mesmo a chorar. E ele, um jovem, é uma coisa antinatura, não é? Um jovem que ainda, a semana passada, tinha estado com ele, não é? Estás com uma pessoa e de repente vês a pessoa dentro de um caixão, é uma coisa que te arrepia. E nós, os Corvos, entramos juntos, nos abraçámos-nos e estivemos a chorar todos juntos. No fundo, também não há ressentimentos, porque tudo o que a gente faz de mal ou assim também. Também não. É assim, as pessoas, o importante nesta vida é conseguirmos dormir bem à noite e termos uma consciência tranquila, não é? Porque todas as maldades que a gente faz acaba por pagar de uma forma ou de outra, mesmo se não seja fisicamente, somos torturados psicologicamente, ou com recordações, ou com pensamentos, ou com sono conturbado. Não sei, há coisas que não têm explicação, nem nós sabemos tudo, não é? Porque há coisas que não sabemos explicar. Olha, esta conversa está mesmo a terminar. Já, normalmente as entrevistas há 1 hora, já vamos com 1h30 de conversa, o que é bom. Não há problema, ninguém se chateia comigo. Eu queria te fazer a última pergunta, que era, portanto, em termos de concertos, tens alguma coisa agendada e quais são os teus objetivos para o imediato? A nível de concertos, eu concertos não tenho assim, concertos ao público em geral, eu faço muito pouca coisa. Quando os discos saem, eu acabo por fazer uma festa de lançamento, faço aquele circuito que tu conheces das FNACs, não é? Fazer as FNACs todas, que já são bastantes, mostrar o trabalho. E lá no verão lá aparece um concerto ou outro, porque é um projeto de violinos, não é uma coisa fácil de vender, é uma coisa que os Corvos faziam meia dúzia de concertos por ano. Este projeto é muito semelhante, no fundo é o que eu sei fazer, e o projeto tanto o projeto Stradivarius, que é um quarteto de cordas que eu tenho, que continuamos a tocar com a roupa do século XVIII e fazemos música clássica, como este projeto novo que eu tenho, que é os The Crow Ibiza, que fazemos com DJs, tocamos com DJs e tal. Isso basicamente são participações que fazemos com um DJ ou outro, ou quando tocamos é mais eventos empresariais, onde fazemos tipo 20 minutos num concerto, um after dinner, assim, a seguir a um jantar, as pessoas são deliciadas com 20 minutos de música dos Muse ou dos Rolling Stones, onde nós tocamos um pouco de música moderna. Entretanto entra um DJ e nós saímos de cena. Concertos, confesso que fazemos meia dúzia de concertos no verão. Gostaríamos de fazer mais.
E vou fazendo uma participação com esta ou com aquela. Já agora faço aqui a publicidade aos Not the Same. Obrigado. Gostei imenso de tocar com vocês no Tóquio. E nós gostamos muito, Tóquio muito. É uma sala emblemática, sempre foi. O Tóquio no Cais de Sodré. E foi um grande concerto. Eu também acho que foi, acho que correu muito bem. E as composições são muito boas, a miúda muito jovem, mas com um grande talento e uma grande voz, uma grande atitude, para uma jovem com 17 anos. Ou seja, quando a gente vê uma miúda de 17 anos a cantar daquela forma, é uma maturidade e é talento, não é? Tem que ser talento, porque com 17 anos eu com 17 anos não sabia tocar nada, fazia o Dó Ré Mi, não é? É verdade, eu acho que ela está bem sustentada pelo resto da banda. Exatamente, e as tuas composições na guitarra, estás de parabéns, porque são melodias espetaculares. Sim, são coisas básicas, mas pronto. Mas a simplicidade é tudo. Se fôssemos por aí, olha os Beatles, né? Aqueles temas dos Beatles são completamente geniais. Os Not the Same. Olha, é a primeira vez que... E você já tem montes de concertos marcados, não é? Sim. Olha, Nuno, vamos fechar com um tema teu, um original teu. E foi um grande prazer ter-te aqui. O prazer foi meu. Eu é que agradeço esta oportunidade. É uma honra estar aqui. Olha, e esta lavagem de roupa suja toda. Foste mesmo pôr o dedo na ferida. Não, acho que é importante as pessoas falarem e há que respeitar sempre. Não se falou mal de ninguém. Aliás, já tive aqui os outros elementos dos Corvos, não nesta rádio, mas numa outra rádio, onde estive anteriormente. Portanto, eu acho que as pessoas entendem-se a falar, sem tabus. A realidade é a realidade e não vale a pena estar a esconder. O que está aqui em questão são vocês todos, os Corvos atuais e tu, são grandes músicos, fazem falta ao nosso país, seja na vertente de violino, seja na vertente rock, o que seja. Portanto, o que é de bom tem que vir ao de cima, e o que é de bom é a vossa qualidade. Isso é o que interessa. O passado já lá vai. Pronto, olha, eu vou-me despedir de ti, está bem? Ainda tenho mais uma hora de emissão, que tenho aqui muita coisa para divulgar, das coisas mais alternativas das editoras. Vamos fechar então com um original teu. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, eu corrijo já em cima, afinal é uma faixa, uma versão dos Deep Purple, Nuno Flores. NTR